Olá, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje na aula a gente vai falar um pouquinho de modal verbs. E os verbos modais em inglês são aqueles verbos que estão preocupados, como o próprio nome da matéria já diz, em falar um modo como alguma ação é feita. Não são verbos que vão falar o que em si é feito. Para a gente entender isso melhor, pensa um pouquinho num exemplo em português. Para a frase, eu posso dirigir. Falar que eu posso dirigir é diferente de falar que eu deveria dirigir, que é diferente de falar que eu devo dirigir. O posso nessa frase dá um pouquinho da ideia do eu consigo dirigir. Já o deveria dá uma ideia de sugestão. E a frase eu devo dirigir uma ideia de obrigação. Mas o que eu quero realmente que vocês notem aqui é que em todas essas frases o que está sendo feito é dirigir. Mas o modo que essa ação está sendo feita ela é alterada pelo posso, pelo deveria, pelo devo. E justamente pela função desses verbos ser dizer o modo como se faz algo e não o que se faz, o funcionamento deles é um pouquinho diferente. De modo bem geral, eles vão funcionar um pouquinho parecido com o verbo to be, que afirma, nega e pergunta sozinho. Eles também não vão ter passado nem futuro, apenas formas equivalentes, mais para frente já falo um pouquinho disso. E quando eles são usados, o verbo seguinte, que realmente expressa a ação que está sendo feita, não vai receber ES para o it, não recebe ING, o verbo fica na forma básica em seguida deles. Vamos começar falando do verbo can. A tradução, meio que ao pé da letra para o português, é o verbo pode, consegue, porque você tem habilidade para fazer alguma coisa, você aprendeu a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, andar de bicicleta é algo que a gente aprende. Então, na frase I can ride a bike, eu posso andar de bicicleta, eu consigo. Ou então, John can speak English. O John, ele pode falar inglês, ele desenvolveu essa habilidade. Ou então a frase clássica do Obama, yes we can, sim, a gente pode. E aí acho que já deu para vocês perceberem que para afirmar, basta colocar o can e o verbo que você quiser em seguida. Para negar, a gente vai usar cannot, sim, escrito do jeito que está aí, tudo junto com 2 N's, ou a forma abreviada can't, que seria o mesmo que apagar essa letrinha O e colocar um apóstrofo no lugar, mais o verbo em seguida que você quiser. Esse cannot tudo junto com 2 N's vai ser muito comum na escrita formal. Então, por exemplo, se vocês um dia forem para a faculdade e forem escrever um artigo em inglês, é essa forma mais correta, não abreviada, que a gente deve usar. E para perguntar, aquele mesmo esquema que era perguntar com o verbo to be. Você joga o can antes do seu sujeito, mais o verbo que você quiser. Por exemplo, can you speak English? Você consegue falar inglês? Agora vamos falar um pouquinho do could. A tradução de could seria o poderia, podia fazer algo, tinha uma habilidade no passado. E aqui é legal retomar aquela ideia que eu tinha comentado, que verbos modais não têm passado, não têm futuro, eles têm formas equivalentes. É muito comum a gente aprender que o could é o passado de can. Tem até a apostila, a gramática que traz isso. Em parte, não deixa de ser, já que could, por exemplo, é uma habilidade que você tinha no passado e o can é uma habilidade, por exemplo, que você tem no presente. Mas o mais correto é a gente não considerar o could como a forma passada de can. A forma passada de can seria was ou were able to, era capaz de fazer alguma coisa. Isso porque o could ele também gera outros sentidos, por exemplo, perguntas educadas. Você poderia me ajudar? Could you help me? Isso não é passado do can. Isso sequer é uma frase no passado, né? E eu só estou comentando isso para vocês entenderem um pouquinho a funcionalidade dos verbos modais. Agora, o que é importante mesmo é saber quais são os verbos modais e qual que é a utilidade deles. Então, continuando aí com a ideia do could, vou dar um exemplo. When I was a child, I could play the entire day and I wouldn't be tired. Então, quando eu era criança, eu podia brincar o dia inteiro que eu não ficaria cansado. Era uma habilidade que eu tinha quando eu era criança, uma habilidade no passado. E agora vocês vão ver que é quase repetitivo o que eu vou falar. Para afirmar, é could mais verbo. Para negar, existe a forma completa, could not, ou a abreviada, couldn't, mais o verbo que você quiser colocar em seguida. E para perguntar, coloca o could antes do sujeito, mais o verbo que você quiser. Então, você poderia me ajudar como eu tinha dito? Could you help me? Vamos falar agora do verbo may. May também é traduzido como pode, igual o can.
Qual que é a diferença deles? Esse may aqui, ele dá a ideia de permissão, você pode fazer alguma coisa. O can não dá essa ideia. Can é o pode de habilidade, o may é o pode de permissão. E o may também serve para falar de probabilidade, mas eu não vou comentar a probabilidade agora porque mais para frente eu vou juntar alguns verbinhos e a gente já fala deles. Então, aquela clássica pergunta, professora, posso ir no banheiro? É may I go to the bathroom? E não can I go to the bathroom? Porque senão dá a sensação, professora, será que eu consigo ir no banheiro? Existem pessoas que falam que informalmente não haveria problema você usar o can aqui. Mas o mais correto, e é isso que a gente precisa focar em ensinar, é usar o may para pedir permissão. Então, por exemplo, também, se seu chefe virasse para você e falasse hoje você pode ir para casa mais cedo, você tem permissão de fazer isso? You may go home earlier. E eu já vou aproveitar para falar de uma outra função do may, que ela é meio corriqueira, então talvez vocês encontrem frase com isso, tá bom? O may, ele serve também para expressar desejos. É aquele que a gente coloca antes de cartãozinho de Natal, de aniversário. Então, que você seja muito feliz, que você consiga tudo que você quer. Esse que de desejo é o may em inglês. E a frase mais clichê que a gente vê com isso é o may all your wishes come true, que todos os seus sonhos se realizem, tá? Vamos para a estrutura. Para afirmar, may mais o verbo que você quiser. Para negar, may not mais o verbo, may não aceita junção, não existe mayn't, pelo amor de Deus. Para perguntar, coloca o may, o sujeito que você quiser, mais o verbo. Por exemplo, posso ir embora? May I go away? Agora vamos falar um pouquinho do might. O might ele é traduzido como pode e poderia. Ou seja, ele pode ser traduzido com o mesmo sentido que tem o can, o may e o could. E a ênfase desse pode ou poderia é a probabilidade, mas que eu ainda não vou falar, segura um pouco. Ele também serve para pedir uma permissão bem educadamente, ou até para fazer uma sugestão, mas o principal vai ser a probabilidade. Então, por exemplo, para fazer uma pergunta bem educadamente, pedir uma permissão educadamente, might I ask you a question? Será que eu poderia te fazer uma pergunta? Ou até mesmo como sugestão, we might go for a walk a little. A gente poderia sair para andar um pouco. A probabilidade que é o essencial, eu já falo, segurem um pouquinho. Para afirmar, basta colocar might mais o verbo. Para negar, might not mais verbo, não existe contração. E para perguntar, might sujeito que você quiser colocar e verbo que você quiser. Pronto, chegamos no must. O must, ele tem o sentido tradução de deve. Ele dá a ideia de obrigação ou na negativa de proibição. E ele também serve para fazer dedução. Essa dedução tem a ver com a probabilidade que eu estou segurando. Exemplos de uso. You mustn't smoke in this area. Você não deve, é proibido fumar nessa área. Ou you must do your homework. Você deve fazer seu dever, é sua obrigação. Ou a frase que todo mundo conhece, show must go on. O show deve continuar. Estrutura disso daqui. Must mais verbo é afirmativa. Must not ou mustn't mais verbo é negativa. E must, sujeito mais verbo, interrogativa. Beleza, aqui a gente vai poder falar da probabilidade. E eu quero que vocês imaginem o might, o may e o must sendo colocados nessa espécie aí de gráfico. Todos eles vão ser traduzidos como pode, mas é a intensidade desse pode que vai dizer sobre o uso deles. Então o might é aquele pode bem fraquinho, 25% de chance. É aquele it might rain, aquele pode chover num dia que tem 2, 3 nuvens no céu. Já o may tem 50% de chance de acontecer. It may rain, por exemplo, é quando o dia está bem nublado e realmente tem chance de chover. Já o must é uma probabilidade tão forte que ele serve para falar inclusive de deduções. Então it must rain é aquele deve chover, a tempestade está formando, ciclone, furacão, vaca voando no pasto, 100% de chance que vai chover. Já na frase it must have rained, deve ter chovido. Quando você olha o chão está todo molhado, você deduz aquilo. Existem mais verbos modais que poderiam entrar nesse lance de probabilidade, mas saber esses 3 é essencial. Beleza, retomando, vamos falar agora do should. Should é traduzido como deveria. Ele dá a ideia de conselho ou quando você quer fazer uma sugestão. Então na frase you should go to the doctor, você deveria ir ao médico. E a frase que é verso do The Clash, should I stay or should I go? Todo mundo já ouviu alguma vez na vida. Beleza, para afirmar bem facinho, should mais o verbo. Para negar, existe forma contracta, então should not ou shouldn't mais verbo. E para perguntar, should, o sujeito que você quiser mais verbo.
Agora vamos falar um pouquinho do ought to. Esse daqui, ele serve como sinônimo de should. Os dois têm a mesma função. A tradução dele é deveria, ele serve para dar conselho ou fazer sugestão. E ele é um verbo de origem um pouquinho mais arcaica. Ele já era utilizado na época dos anglo-saxões, então a estrutura dele é meio louca. Para afirmar, normal, basta colocar ought to mais o verbo. Agora, para negar, eu preciso negar o infinitivo. Então eu teria que dizer ought not to mais o verbo. Esquece junção disso daqui. E para perguntar, deixar o infinitivo depois do sujeito, ou seja, ought, sujeito, mais to mais verbo. Meio esquisito isso daí. Lembrando que o Reino Unido sofria muitas invasões, o sul pelos romanos e o norte pelos nórdicos, então é lógico que a língua deles sofreu influência. A frase, por exemplo, You oughta hold the ox, or you shall have trouble. Você se sente o próprio viking falando. Beleza, esses são os principais verbos modais que vocês precisam saber. Ainda assim, algumas gramáticas colocam alguns outros verbos que vocês aprenderam em outras matérias como sendo verbos modais, justamente por eles também afirmarem, negarem e perguntarem sozinhos. Alguns desses verbos podem ser o will, que dá a ideia de futuro, used to, que dá a ideia de um hábito no passado, e o would, que é o condicional, comeria, beberia, andaria. Não vou comentar desses verbos como sendo modais, porque vocês já aprenderam isso em outras aulas, como na aula de futuro ou na aula de passado. Ainda assim, existem os semimodais, que em alguns países vão ser bastante usados e em outros nem tanto. É o caso do need, do dare, do would rather e do had better. O need é o caso, vai depender da região para onde você estiver viajando para você perceber o uso dele ou não. Nos países europeus, ele é utilizado como modal. Então, por exemplo, you need work, você precisa trabalhar, e não you need to work. E para negar, ao invés de dizer you don't need to work, você poderia dizer you needn't work. Mas em termos de sentido, you needn't work e you don't need it to work, é a mesma coisa. Já o dare, aluno que vê série de época ou joga game de época vai ver muito. O dare tem a tradução ousar. Então a frase she does not dare succeed, ela não ousa ter sucesso. Ou se não, dare you tell her the secret, você ousaria contar para ela o segredo? Would rather é legal vocês saberem. A real é que não existe would prefer em English. Ai, que bilíngue. Não existe would prefer em inglês, ou seja, preferiria, você vai ter que usar isso daqui. Would rather significa preferiria. Would prefer não existe. Então, na frase he would rather not take a plane, ele preferiria não pegar um avião. E o had better, ele também é utilizado para dar conselho, mas meio em tom de ameaça. Então, na frase you had better not take this pill, melhor você não tomar esse remédio. Dá a ideia de que algo de ruim ou alguma punição pode te acontecer se você não fizer. E é isso, povo. Deu para passar por todos os modais, é muita coisa. Mas bateu dúvida? Volta para a gramática, dá uma olhada, faz uma anotação, que tudo dá certo.